Muito bem. Bom dia, né? Na aula de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre o comportamento limite das soluções maximais, aquelas que a gente introduziu na última aula. Então, só para a gente recordar um pouco o que são as soluções maximais, né? Nas primeiras aulas, a gente definiu soluções, né, o que seriam soluções de equações diferenciais, e a gente demonstrou alguns teoremas sobre a existência de soluções maximais. Esses teoremas de existência, tanto de Peano quanto o teorema de Picard, eles são soluções que nos fornecem, a princípio, existência local de soluções, né? O que eu quero dizer com existência local, né? Se a gente toma uma condição inicial ali, eu garanto que existe um intervalo, né, dessa condição inicial, dado por aquele alfa, que era o mínimo de alguma coisa, né? Então, existe um intervalo contendo, né, o tempo inicial, tal que existe uma solução definida nesse intervalinho aberto, né? Então, eventualmente eu posso conseguir estender essa solução, né, que é o que a gente tinha comentado basicamente nessa figura, né? Eu tenho a solução definida no intervalinho e eu posso, cada vez que chego no final desse intervalo, eu consigo, como ele está contido ainda dentro do meu domínio, né, eu consigo estender ainda um pouquinho mais a minha solução. E a gente usou o argumento aqui, tipo lema de Zorn, para conseguir mostrar que existe uma extensão dessa solução, né? Ou seja, existe uma solução que basicamente contém todos esses pedacinhos aí que não pode ser estendida mais, né? Que é isso que a gente chamou de solução maximal. Então, uma solução maximal você não consegue estender ela no sentido dessa definição aqui, né? Se você encontra alguma outra solução que contém o domínio da solução maximal e coincide com a solução maximal no domínio, então ela tem que coincidir, a função em si tem que coincidir com a solução maximal em todo domínio, ou seja, os domínios têm que coincidir, né? Então, essa é a definição de solução maximal. O que a gente vai fazer nessa aula é tentar entender um pouco do comportamento limite dessas soluções maximais. O que eu quero dizer por comportamento limite, né? Eu quero saber o que acontece com a minha solução quando o meu tempo se aproxima dos valores aí laterais, dos extremos do meu intervalo de definição, né? Então, solução maximal está definida no intervalo aberto e o meu interesse aqui é tentar entender o que está acontecendo quando o tempo ou se aproxima muito do limite desse intervalo à direita ou à esquerda, né? Então, essa é o objetivo dessa aula aqui, né? Muito bem. Então, basicamente o que a gente vai fazer é demonstrar esse teorema, né, que eu estou chamando de teorema do comportamento das soluções maximais. E, bom, então vamos fazer uns desenhos aqui, só para a gente tentar entender mais ou menos o que é que está acontecendo, né? Então, aqui, vou começar com um aberto do meu R cartesiano RD, né? E eu vou assumir como hipótese básica aqui, nossa, né? Que f é uma função contínua, tá? E eu vou tomar φ como sendo uma solução maximal dessa equação diferencial que a gente já sabe que existe, né? Que eu não estou usando unicidade das soluções, eu estou usando só a existência dela, né? Então, vamos considerar aqui o que seria o meu espaço de fase estendido. A gente vai falar disso mais para frente. Eu vou tomar um U aqui, a princípio, eu vou só para a fim de ilustração, eu vou tomar ele limitado, ok? Mas isso não é geral, né? Esse meu U não precisa ser limitado, ele é simplesmente um aberto dentro dentro do meu espaço R cartesiano RD, né? Então, a primeira informação que eu tenho é que existe uma solução maximal, né? Então, se eu pego qualquer ponto aqui, eu encontro uma solução maximal passando por ela. Eu não vou me preocupar agora com as condições iniciais, mas, basicamente, né, eu teria aqui uma soluçãozinha, né, uma curva passando por determinado ponto aqui.
E é essa curva, o que seria essa curva aqui? Essa curva, que a gente vai chamar de G de T, ela é definida dessa forma aqui, ó, T, φ de T, tá? Onde φ de T é a solução maximal e T é o tempo, simplesmente é o tempo, né? Então, eu estou tomando φ, né? Assuma que φ é uma solução maximal dessa equação diferencial e eu vou considerar essa curvinha G de T igual a T φ de T. Por que eu estou considerando essa curva aqui? Se vocês se lembram, lá na aula 1, quando a gente definiu solução de equação diferencial, a primeira condição aqui de definição era uma condição de continência, né? Então a gente tinha t, φ de t, φ' de t, etc, até ficar menos 1 de t, pertencente ao meu domínio, né? Então, como a gente está considerando agora equações diferenciais de ordem 1, ou seja, aqui aparece só a primeira derivada, então o que eu tenho garantido que está dentro do meu domínio é só t, φ de t. Então, essa curva aqui, que eu estou definindo G de t, que é por t, φ de t, ela é uma curva que está, de fato, contida dentro desse meu domínio U aqui. Vou chamar de U. Então, quando eu falo comportamento das soluções, eu quero entender, na verdade, o comportamento dessa curva aqui dentro do meu domínio, quando o t converge para os extremos aqui do meu intervalo de definição. Então, φ, solução maximal, está definida num aberto. Eu estou chamando esse aberto de um intervalo aberto, chamando os extremos desse intervalo de ômega menos e ômega mais. E a ideia é entender como que essa curva se comporta quando t fica muito próximo de ômega mais ou quando t fica muito próximo de ômega menos. Observe aqui que ômega menos e ômega mais podem ser menos infinito e mais infinito, tá? Não tem problema nenhum aqui. Ok. Então, o resultado que a gente tem é o seguinte, ó. Essa curva, eu vou primeiro escrever aqui em palavras e sendo informado, depois a gente coloca exatamente o que está acontecendo, né? Essa curva G de t, ela tende à fronteira de U. Lembrando que U pode ser não limitado, tá? Então, isso aqui é bem informal o jeito de se falar, né? Então, G de t tende à fronteira de U quando t vai para ômega mais ou ômega menos. Então, o que eu quero dizer com esse tende à fronteira, uma vez que essa fronteira pode nem existir, né? Então, basicamente, uma outra forma de se falar, de se estabelecer essa frase aqui, é falar que G de t foge de compactos, né? Então, para qualquer compacto que você delimitar aqui dentro dessa região U, se você se aproxima desses limites extremais aí do tempo, então você sai desse compacto e não volta mais para ele, tá? Então, isso dá a noção de convergir para... Convergir não, né? Isso aqui não é convergente necessariamente, mas de tender à fronteira quando o t fica muito próximo de ômega mais e ômega menos. Então, o que seria, né? Vamos tomar um compacto aqui dentro, um compacto qualquer aqui. Pode ser qualquer, eu vou tomar os compactos que me interessam para dar essa ideia de tender a fronteira de U, né? Então, a hora que eu fixo um compacto, né, qualquer, a cada compacto a gente vai ter esse comportamento. O que essa minha, o que essa minha linha aqui está falando é o seguinte, né, que para todo compacto K, eu vou conseguir um T mais e um T menos, né, o T mais menor que o ômega mais e o T menos maior que o ômega menos, né, ou seja, basicamente eu tenho um tempo aqui, um T mais e um T menos aqui, tal que essa minha solução, essa minha curva aqui não pertence a esse compacto para todo T pertencente a ômega menos T mais, desculpa, aqui é um T menos. Aqui é um T menos, tá? Então, para todo T pertencente ômega menos e T menos, ou seja, eu estou próximo de ômega menos eventualmente, né? Encontrei um T que é maior do que esse meu ômega menos, né? Mas ele pode ser tão próximo de ômega menos quanto seja necessário aqui para que essa propriedade seja válida, né? E para T pertencente, agora que sim, T mais e ômega mais, né? Ou seja, eu estou próximo de ômega mais. Então, o que está acontecendo é que
eventualmente, deixa eu desenhar de outra cor aqui, pegar um azul escuro. O que está acontecendo é que eu consigo caminhar com o meu tempo e ficar tão próximo de ômega mais quanto seja necessário, a fim de deixar esse compacto. Eu saio desse compacto K que a gente está fixando aqui, né? Aí, e por que isso daí dá a impressão de que eu estou tendendo a fronteira? Porque eu posso fazer esses compactos tão grande quanto eu queira e de maneira que eles vão convergindo para essa fronteira, né? Eu vou preenchendo o interior do meu conjunto U com esses compactos, né? Então, a ideia, por exemplo, seria que eu posso pegar um outro aqui. E essa ideia vale também se o não é limitado, né? Eu vou, por exemplo, eu vou tomando, se eu tivesse no meu espaço R cartesiano RD, eu poderia ir tomando bolas, né? Com raios arbitrariamente grandes, né? Então, estou falando que minhas soluções estariam sempre saindo dessa bola, né? Então, é claro que ela está ficando ilimitada, né? Então, aqui é a mesma coisa. Estou tomando esse outro compacto, vamos tomar um compacto catil aqui. Então, existiria tempos T- e T+, tal que no futuro ele vai fugir desse compacto e no passado também. E não volta mais para o compacto, tá? Daqui ele não faz isso. Não. Ele saiu. Ok? E novamente, se eu tomo um compacto ainda mais próximo aqui, que seria essa fronteira, né? Ou tão grande quanto eu queira, essa minha solução ela tem que tornar a sair desse compacto, né? Então essa que é a ideia por trás dessa definição aqui, por trás dessa afirmação aqui, né, dessa propriedade. Então, para cada compacto eu estou sempre saindo desse compacto. Então, para cada compacto eu encontro esses tempos T- e T+, claro, que depende do compacto eventualmente, né? Tal que essa minha curva, que eu estou desenhando aqui, ela está fora desse compacto para todo T entre ômega menos e T menos e T mais, ômega mais. Ok? Muito bem. Aqui, isso daqui, por exemplo, ele poderia ficar. Isso não significa que ele tem um limite específico, tá? Eu não estou falando que essa minha função g aqui, ela tende para algum ponto, não é isso. Porque, por exemplo, nesse desenho aqui, ela poderia oscilar aqui, se aproximando cada vez mais dessa parede aqui do meu domínio. Aqui é a mesma coisa, tá? Ela poderia ficar oscilando e não convergir de fato para nenhum ponto, né? Ter vários pontos de acumulação, mas nenhum limite, né? Então, isso aqui poderia estar acontecendo. Ou também ela poderia simplesmente vir aqui e bater em algum ponto. Isso são situações possíveis, tá? Mas aqui eu não estou com essa afirmação aqui, eu não estou afirmando, eu de fato não estou estabelecendo que a G de T de fato tem um limite, ok? Isso daqui, essa linha que a gente escreveu aqui, ela é equivalente a essa daqui de baixo, que é simplesmente mais fácil ou enfim, permite que a gente faça um pouquinho mais de análise, né? Ou seja, é simplesmente escrever essa afirmação aqui, essa propriedade, em termos de sequência, né? Então, aqui eu estou falando que a G de T, ela não pertence a K para todo T dentro desse intervalo aqui, mas eu poderia falar o seguinte, né? Para cada K contido em U compacto e para toda sequência Tn mais ou menos, né? Contida no intervalo de definição da minha solução maximal, tal que essas minhas sequências convergem para ômega mais e ômega menos, né? Então, existe um M natural aqui, tal que, eventualmente, né, isso daqui sai do meu compacto e não volta mais para ele. Se acontecer isso para toda a sequência, então a gente recupera essa propriedade aqui de cima, tá? Então, ao invés de olhar para o tempo contínuo, eu posso olhar para as sequências, né? Muito bem. Para a gente verificar essa propriedade, vai ser interessante a gente trabalhar com a negação dela, né? Então, seria
que seria a negação dessa propriedade, né? Então, o que aconteceria para que isso aqui não fosse válido, né? Então, aqui, basicamente, eu deveria encontrar um compacto K, né? Algum compacto K, e alguma sequência contida também ali em ômega menos ômega mais, né? Tal que elas convergem para ômega mais ou menos, cada uma delas. E tal que, para cada n natural, existe aí um... Bom, enfim, deixa eu colocar de outro jeito, né? Mas primeiro eu vou explicar aqui, né? Então, basicamente, o que eu estaria falando aqui, com a negação exata do que está escrito aqui, né? Eu estaria falando que para cada m natural, existe um n de m maior do que m, tal que essa continência aqui, ela, essa não continência, né? Ela não é válida, ou seja, g de Tn m pertenceria a k, né? Então, para todo m natural, existe um n m maior do que m, né? Ou seja, basicamente que eu estou encontrando uma sequência de n's crescente aí, né? Tal que g de Tnm, mais ou menos, pertence a K, né? Então, esse pedaço aqui de baixo, né? A gente poderia... O que está acontecendo aqui, né? Esse Tnm é uma subsequência, né? Então, eu poderia simplesmente falar que existe, né? Então, existe essas sequências que admitem subsequências. Que admitem subsequências Tn m tal que g de Tnm, mais ou menos, pertence a K, ok? Então, a negação dessa propriedade aqui que eu quero verificar, ela se dá dessa forma, né? Então, tem que existir uma sequência, né? Que converge aí para ômega mais ou ômega menos e que admite subsequências que estão contidas aí inteiramente em K, né? Isso aqui para todo M natural. Então, é justamente essa ideia que a gente vai utilizar para demonstrar esse resultado, né? Ou, basicamente, o que a gente pode pensar aqui é que eu vou tomar sequências que satisfazem, fixar um compacto K, tomar sequências que satisfazem essa propriedade aqui e verificar que toda subsequência dela não pode satisfazer essa continência, né? Tem para cada subsequência eu preciso encontrar alguém que eventualmente sai, né? E fica para fora do meu compacto K. Então essa vai ser a ideia para se demonstrar esse teorema aqui. Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Então, só uma observação, né? Sempre que eu tomo esse tipo de propriedade, né, que eu considero essa propriedade de existe uma subsequência convergindo para determinado lugar, eu posso pensar nessa subsequência satisfazendo as seguintes propriedades, né? Eu poderia pensar que Tm, observe o seguinte, ó, que Tn mais está contido aqui em ômega menos ômega mais, né? Então, eu posso pensar, as subsequências também satisfazem as mesmas propriedades, então eu poderia pensar nessas subsequências convergindo para ômega mais, mas de maneira crescente, tá? Porque se eventualmente elas alternam, ela nunca pode alternar para alguma coisa maior que ômega mais, ela é sempre menor do que ômega mais, né? Mas se ela vai um passo para frente, depois volta, vai um pouco mais para frente e volta um pouquinho, eu posso tomar uma subsequência que seja crescente, ok? Então, isso aqui é só um detalhe técnico. Se existe essa subsequência,
então eu poderia tomar uma subsequência que é crescente, então eu não vou ficar tomando subsequência, senão a gente tem que tomar muita subsequência. Eu vou assumir, sem perder generalidade, que o TNM converge para ômega mais, de maneira crescente. Eu vou usar essa notaçãozinha aqui, tá? De maneira crescente. E, analogamente, o TNM menos convergiria para ômega menos de maneira decrescente, tá? Então, eu posso fazer essa escolha, né? Então, não é que eu estou restringindo os casos, é que se existe essa sequência, eu posso tomar uma subsequência dessa subsequência que é crescente, né? Então, eu já assumo que a própria subsequência é crescente de antemão. Ok. Isso porque vai aparecer em alguns momentos aqui que eu vou assumir que algumas coisas são crescentes ou não, então só para a gente ter já essa ideia pré-estabelecida. Então, para demonstrar esse resultado aqui, eu vou assumir que eu vou argumentar, né, para ter agora nesse sentido aqui, né, indo para ômega mais, né? O caso ômega menos vai ser análogo. Daí eu deixo por conta de vocês. Uma primeira observação é que se o meu ômega mais é igual ao infinito, né, ou seja, que esse intervalo de definição da minha solução maximal, ela não é limitada superiormente, né, então o resultado segue trivialmente. Por quê? Né? Porque o meu compacto que eu estou fixando aqui, ele é um compacto nas duas coordenadas, né, ele é um compacto na coordenada t e é um compacto na coordenada x, né? Ele é um compacto dentro desse produto cartesiano, ele não é simplesmente um compacto nas minhas variedades espaciais, onde mora o meu phi de t, né? Então, se o meu ômega mais é mais infinito, então é claro que essa minha curva aqui, ela não pode estar contida num compacto para todo t pertencente a t mais ômega mais, né? Então, eventualmente, né, como esse cara que é mais infinito, né, então eu consigo alguém que é suficientemente grande, uma vez que é compacto, então que esse cara aqui está fora desse compacto, ok? Isso pelo simples fato dessa primeira coordenada aqui, do g de t, ser ilimitada, né? Então ela iria para mais infinito, né? De maneira crescente. Professor, Oi? você vai disponibilizar o PDF sem ser anotado? Vitória, você me desculpa, eu esqueci. Obrigada. Vamos lá, já faço isso agora. Eu vou disponibilizar o link, tá? E daí... Ah, tá ótimo. Compartilhar com o Google Drive. Dar o link. Qualquer pessoa. Isso aqui eu sei fazer. Pronto, já coloquei aí no chat, vocês podem fazer o download. E desculpa, eu me esqueci completamente. Ok. Então, eu vou assumir, né, claro, que ômega mais é um número finito, tá? Então, eu vou assumir que o intervalo de definição da minha solução maximal é limitado superiormente, ok? Muito bem. Então, considere um compacto K, A em U, né, e uma sequência Tn satisfazendo que Tn converge para ômega mais. Então, agora eu vou justamente assumir, basicamente, que a minha afirmação não vale para esse compacto e para esse Tn, né? Ou seja, eu vou assumir que existe uma subsequência, e aqui eu já vou tomá-la crescente, pelos comentários que eu acabei de fazer, tal que G de TNK, que é igual a esse cara aqui, pertence a K para todo K pertencente a N. Tá? Então, eu estou negando para esse K e para essa sequência aqui a afirmação que eu quero demonstrar. Né? Então, eu vou mostrar que a existência dessa subsequência aqui, ela não é possível. Né? Ela não é possível. Então, eu vou recuperar a minha afirmação, ok? Muito bem. Então, ó, observe o seguinte, e aqui, só para ficar claro, porque eu estou supondo isso daqui, eu vou supor isso daqui por absurdo, tá?
né? Não estou supondo que eu possa supor, não. Eu estou supondo isso daqui porque eu estou negando a afirmação, a tese do meu teorema. Ok. Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, né? Uma vez que K é um conjunto compacto, e eu estou assumindo que o G de NK pertence a esse compacto, eu posso assumir, sem perda de generalidade, né? Por que sem perda de generalidade? Eu vou explicar, que o G de TNK converge para um ponto dentro de K. Na verdade, aqui, de novo, eu teria que tomar uma subsequência, tá? Mas, como eu comentei, como a gente tem que tomar muitas subsequências, né, todas as propriedades que eu consigo obter para subsequências, eu já vou assumir na minha subsequência principal, né? Porque isso daqui, esse cara aqui é uma sequência dentro de um compacto, então eu teria que encontrar uma subsequência convergente, ok? Mas se eu encontro uma subsequência convergente, eu já parto dessa subsequência convergente desde o princípio, né? Então, é por isso que eu estou falando que eu posso assumir sem perda de generalidade. Então, quando aparecer esse tipo de coisa aqui, podemos assumir sem perda de generalidade, é que são propriedades que você pode encontrar em subsequências, né? Então, se você pode encontrar em subsequências e você está tomando uma subsequência, você já toma uma subsequência que satisfaz essa propriedade, ok? Então, eu estou assumindo que essa minha subsequência aqui satisfaz essa propriedade de que ela converge para ômega mais x mais, tá? E a primeira afirmação que eu faço aqui é que, dado que essa subsequência ela converge aqui, então a minha função ela vai convergir, lógico que um limite lateral, né, ao x mais quando o meu tempo converge para ômega mais, né? Aqui eu estou usando de novo a notação aqui de convergência, aqui seria a esquerda, né, para valores menores do que ômega mais, né? Então, eu tenho uma propriedade que vale para uma sequência, né, G de TNK converge para ômega mais x mais, em particular, o que eu estou falando aqui é que o φ de TNK converge para x mais, ok? Quando o K cresce, né? Então, é uma propriedade que eu tenho para uma subsequência aqui, né, de tempos, para uma sequência de tempos, aqui no argumento da φ, e eu quero mostrar, na verdade, que isso daqui vale para a função φ, ok? Então, o primeiro comentário que a gente faz aqui é só a nível de intuição, né? Quando é que isso não seria satisfeito? Né? Quando uma função admite uma subsequência de pontos no seu argumento que converge para algum lugar, mas a função em si não converge para aquele lugar, né? Então, basicamente, o que acontece aqui é que a função ela tem que oscilar muito rapidamente, né? Então, vamos lá. Suponha que eu tenho aqui o meu... Aqui é o t, né? Suponha que aqui está o meu ômega mais, ok? E para algum ponto aqui, eu tenho o meu x mais. O x mais. Então, essa propriedade que eu tenho aqui, né? Existe uma sequência, né? Então tem uma curva contínua aqui, que seria o φ de t, né? Agora eu estou olhando o φ de t como um gráfico de t, por exemplo, e eu estou falando que existe uma sequência de tempos aí no meu domínio. Vamos só simplificar aqui. Fazer assim. Existe uma sequência de tempos aí no meu domínio que converge para o, né, tal que o φ de pontos dessa sequência, né, converge, por exemplo, Tn1, Tn2, etc., né, Tnk, né. Então, a imagem dessa sequência aqui, ela converge para o meu x+, né. Então, o que estaria acontecendo para que a φ em si não convergisse para x+ no tempo, né? Então, o que poderia estar acontecendo é que isso daqui é simplesmente um ponto de acumulação, mas não é um limite, né? Então, o que ele faz aqui significa que ele deveria começar a oscilar muito rapidamente aqui, a fim de que esse cara
fosse um ponto de acumulação, mas existissem outros pontos de acumulação aí dessa minha função φ, né? Isso daqui é algo plausível, a gente consegue funções que satisfazem essa propriedade, né? O que a gente tem que verificar é que isso não é possível aqui. E qual é a ideia para se verificar que isso daqui não é possível? Bom, o que a gente está assumindo, né, ou o que a gente está obtendo pela suposição por absurdo que a gente está fazendo, é que ômega mais x mais é um ponto no meu compacto, e esse meu compacto está contido dentro de U. Então, de fato, ômega mais x mais é um ponto do meu domínio. Então, eu poderia vir aqui no meu domínio, né, no entorno desse ômega mais x mais, e eu vou construir uma caixinha aqui dentro, né? Essa caixinha está inteiramente contida dentro do meu U, dentro do meu domínio U. E a minha função ela é contínua dentro de U. Se ela é contínua, a minha função f, né, que é a que controla de fato a derivada da minha solução, né? Então, por ela ser contínua dentro de U, ela em particular ela é contínua dentro desse compacto aqui e, portanto, é limitada dentro desse compacto, né? Ora, se a minha f é limitada dentro de determinada região, então a derivada das minhas soluções que passam por essa região ela tem que ser limitada também, porque filinha de t igual a f de t f de t, né? E essa oscilação rápida, ela só existe quando a derivada da função que oscila rapidamente, ela explode, né? Então, a gente vai mostrar que isso não pode acontecer aqui e, portanto, a gente tem que ter, de fato, a convergência, né? A convergência, esse limite aqui, ele tem que ser válido. Ok, então essa daqui basicamente vai ser a ideia da demonstração. Então, vamos discutir ela aqui. Essa demonstração ela é muito técnica, né? Tem muitas vezes que a gente tem que tomar subsequência e eu estou passando um pouco por cima dos detalhes muito técnicos, né? Estou deixando indicado, mas passando por cima. Então, eu peço que vocês retornem depois na demonstração e, como exercício mesmo, refaçam ela tentando linkar todos os detalhes, tá bom? Ok. Então, primeira coisa que eu comentei aqui, né? Então, uma vez que esse cara aqui está contido no meu compacto, que está contido no meu aberto, no domínio, né? Então, ômega mais x mais está contido também no meu domínio. Então, eu consigo um delta aqui, um raio pequenininho, um delta positivo, tal que esse conjunto compacto aqui, lembra que na definição que a gente deu na aula 2 lá, isso aqui é a bola compacta, né? Então, esse conjunto compacto aqui, ele está contido dentro de U, né? E esse conjunto compacto é basicamente esse V aqui, ok? Esse cara aqui, tomando uma caixinha aí, um cilindro que seja, no entorno de ômega mais x mais, tá? Então, uma vez que F é contínua em todo U e, portanto, contínua nesse compacto aqui, eu sei que ela é limitada também, né? Funções contínuas são limitadas em compactos. Então, eu vou considerar M como sendo o máximo da minha função, né, da norma da minha função, para Tx dentro desse compacto, né? Claro que ele vai ser finito, né? A gente vai usar justamente isso para mostrar que esse limite aqui é válido. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, e aqui, novamente, tomando subsequências, eu vou assumir, né, uma vez que eu tenho essa convergência aqui, eu vou assumir, na verdade, que o G de TNK pertence a V para todo K, tá? Então, eu tenho essa convergência, então, como o V está contido, o ômega mais x mais está contido no interior de V, né? Isso daqui é uma sequência que converge para ômega mais x mais, então, eventualmente, ele fica inteiramente contido dentro de V a partir de um determinado K0, por exemplo. Essa é a definição de limite, né? Então, poderia tomar uma subsequência, reescalonar todos esses meus Ks e considerar uma subsequência que está inteiramente contida. Não preciso partir de um K0. Então, é por isso que eu estou falando que eu estou tomando uma subsequência, eventualmente, e garanta que G de TNK está contido inteiramente dentro de V, agora para todo K natural. Ok? Então, de novo, aqui eu estou tomando subsequências. Só não estou reescrevendo aqui, porque senão ficaria muita coisa. T, N, K, L, J, etc.
Muito bem. Então, eu tenho essa propriedade aqui, e agora eu vou assumir que o limite da afirmação 1 não é válido, né? O que significa quando esse limite não é válido? Então, agora eu vou fazer uma outra... desculpa, tem mais coisa aqui, né? Fazer uma outra negação aqui. Isso aqui, de novo, seria um puro absurdo, né? Suponha por absurdo. Por absurdo que o limite da afirmação 1 não é válido, e lógico, eu estou agora simplesmente pensando na afirmação 1, tá? Eu não estou contrariando o absurdo que eu já assumi aqui em cima. Eu quero só verificar que a afirmação 1, ela é válida, né? Então, aqui, o que a gente obtém com essa afirmação, negando essa afirmação, é a existência, né, de um número positivo aqui e de uma sequência, que eu vou assumir que é crescente, que converge para o meu ômega mais, tal que o φ de SK, tal que essas diferenças aqui são sempre maiores que ômega, né? De fato, o que significa falar que esse limite é válido, né? Então, só para a gente explicar um pouquinho melhor aqui. Então, o limite de t convergindo a ômega mais de φ de t é igual a x mais, né? Então, isso aqui é equivalente a falar que para toda sequência, né? Como que eu escrevi? Que para toda sequência Sn aqui, que, claro, contido, bom, poderia tomar ela já como é o limite lateral, né? Convergindo para ômega mais, a gente teria que o limite de φ de Sn, agora o limite em n, é x mais, né? Isso daqui para toda a sequência, né? Ou seja, isso daqui seria equivalente a falar, né, que para todo gama positivo existe um k, tal que essa diferença aqui, né, φ de Sn menos x mais é menor que esse gama para todo n maior ou igual a k, né? Então, isso significa dizer que o limite de φ de t para t convergindo para ômega mais é igual a x mais, né? Então, para toda sequência, né, convergindo para ômega mais, e para todo gama positivo eu consigo um k, claro, mais natural, né? Tal que essa diferença é menor do que esse gama para todo n maior ou igual a k, né? Então, negar essa afirmação, né, é dizer que existe uma sequência, né, tal que esse limite aqui não é válido, né? Ou seja, existe uma sequência e existe um gama positivo aqui, tal que essas diferenças aqui, elas são maiores do que gama. Então, isso significa dizer que determinada função não converge para algum ponto. Eu sou capaz de encontrar, como consequência, né, dessa não convergência, eu sou capaz de encontrar essa sequência, tal que as diferenças aqui, o módulo das diferenças é sempre maior ou igual que esse gama, né? Então, vai existir essa sequência, vai existir esse gama, tal que essa diferença aqui, ela é válida, né? Então, agora de novo, né, eu tenho essa sequência que satisfaz essa propriedade aqui, e eu vou assumir algumas propriedades sobre essa sequência sem perder generalidade. Eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo em cada uma delas, né? Bom, então, sem perder generalidade, a gente pode assumir essas coisas aqui, ó. Gama menor do que delta. Por quê? Delta está fixo, né? Então, se essa diferença aqui é maior do que gama, para um gama eventualmente maior que delta, se eu tomo um gama menor do que delta, essa diferença vai continuar sendo maior do que esse gama, tá? Então, eu posso diminuir o meu delta, posso diminuir o meu gama, a fim de que gama seja estritamente menor do que delta. Tá bom? Segunda
segunda propriedade que a gente pode assumir sobre essas sequências, né? TNK, a gente já viu que é uma sequência crescente, né? Pode ser tomado como uma sequência crescente. SK também é uma sequência crescente. Ambas convergem para ômega+, né? Então, eu poderia adaptar a minha sequência SK, simplesmente reescalonando os meus índices, a fim de que ela sempre estivesse atrás de um TNK, né? Então, isso aqui, de novo, é só tomar subsequência ou reescalonar os índices. Ambas são crescentes, convergem para o mesmo ponto, né? Então, para cada TNK, eu vou encontrar uma SK que é imediatamente anterior a ela, e eu defino ela agora como sendo o elemento da SK. Então, eu posso reescalonar essa minha sequência SK a fim de ter essa propriedade. Isso porque as duas são crescentes. Se não fosse crescentes, seria um pouco mais complicado. Mas como elas convergem para ômega+, a gente sempre pode assumir que elas são crescentes, né? Então, essa propriedade aqui, a gente também pode assumir ela sem perda de generalidade. E a última aqui, que precisa um pouquinho mais de argumentação, é que essa sequência SK ela pode ser escolhida de modo que o meu feed T, ele pertence a essa bola aqui, ou seja, ele vai estar dentro desse domínio aqui, para todo T pertencente a SKTNK, né? Então, como é que a gente vê que essa propriedade ela pode ser assumida sem perda de generalidade? Então, eu estou falando, ó, isso aqui segue da continuidade dessa função, né? Então, vamos ver o que está acontecendo. Vamos colocar aqui nosso espaço de fase estendido. Eu vou desenhar o gama está aqui, eu vou desenhar o delta está aqui, vou traçar, então, isso daqui seria um limite aqui, um outro limite aqui, né? E, a princípio, eu tenho essa minha sequência SK satisfazendo essas duas propriedades, tá? Então, eu vou colocá-las aqui e vou encontrar uma outra sequência que satisfaz essas duas propriedades e a terceira, né? Então, eu tenho meu SK, eu tenho meu TNK, né? E a primeira propriedade, bom, a primeira propriedade está aqui, né? O gama menor que delta, o SK menor do que NK, TNK, ok? E agora eu vou olhar para esse cara aqui, né? O φ de SK menos X é maior ou igual que gama, né? Então, eu vou tentar desenhar essa função aqui, né? Então, essa função aqui, aplicada em SNK, ela recebe valores em algum lugar aqui, né? Ela pode receber valores aqui nessa semi-reta, né? Então, basicamente porque é maior ou igual que gama, né? Então, pode começar aqui e receber valores aí. Muito bem. E o F de TNK, né? Por isso daqui que a gente já assumiu, né? Aqui, né? O G de TNK pertence a V, né? Ou seja, a hora que eu olho o meu V, então o φ de TNK tem que estar dentro dessa bola de tamanho delta, né? Isso significa dizer que φ de TNK menos X+, a norma da diferença, é menor ou igual a delta. Então, o φ de TNK assume valores aqui. Então, basicamente, o que poderia estar acontecendo, né? O que eu quero, né? Eu quero tomar o F de TNK aqui, né? E, hora que eu chegar nele aqui, eu gostaria que, para todo momento, né, essa norma aqui, ela fosse menor do que delta. É isso que eu estou falando, né? O φ de T pertence a essa bola de tamanho delta aqui, para todo T entre SK e TNK. Né? Então, basicamente, o que eu estou falando é que, conforme eu vario o meu T desse intervalo, eu não saio, né? Eu não atinjo valores maiores do que delta. Então, eu gostaria de ficar abaixo de delta, né? Essa diferença deveria ser abaixo de delta. Mas eu não tenho, a princípio, garantido isso, né? Porque posso ter coisas assim, né? Só que aqui o que a gente faz, eu vou usar, né,
eu vou usar a continuidade dessa minha função f de t para garantir que eu posso escolher agora uma outra sequência, um SK' aqui, que depois eu vou voltar a chamar de SK, tal que essa propriedade aqui ela é válida agora para todo T pertencente a SK' TNK, né? Bom, e por que que isso é, o que que isso é verdade? Então vamos tomar o SK' como sendo ó, o ínfimo dos T's pertencente a SK, TNK, tal que satisfaz a propriedade que eu quero, né? Então o que eu quero? Eu gostaria de encontrar um SK, então eu desenhei ele aqui, mas do jeito que está aqui, deveria ser esse ponto aqui, ó. Né? Eu gostaria de encontrar um SK', tal que, a partir desse SK', todo mundo é menor do que delta, né? A imagem dessa minha F, ela é menor que delta para todos os pontos entre SK' e TNK', né? Então, eu defino esse conjunto aqui justamente como sendo aqueles pontos que satisfaz essa propriedade, né? Então, deixa eu colocar isso aqui como sendo S. Conjunto dos S pertencente a SK, TNK, tal que F de T é menor ou igual que delta para todo T entre S e TNK. Ok? Então, eu vou tomar o SK' vou tomar o SK' como sendo esse ínfimo aqui, tá? Então, estou olhando os conjuntos aqui, né? Esse conjunto dos S's que pertencem a esse meu intervalo, tal que f de t menor ou igual que delta, para todo o intervalo fechado, né? Entre S e TNK. Estou definindo esse conjunto, e ele é limitado inferiormente, por causa do meu SK, então ele admite um ínfimo. Então, estou tomando o SK como sendo esse ínfimo. Ele existe aqui. Né? Então, ele seria esse cara aqui. O SK', né? Mas o SK' ele tem que satisfazer as propriedades que o SK satisfaz, né? Então, basicamente, a propriedade que está faltando ele ser satisfeito, então ele satisfaz essa primeira aqui. Né? Bom, a primeira é satisfeita, porque eu não estou modificando o gama e o delta. Satisfaz essa propriedade aqui, porque eu estou tomando pontos entre SK e TNK. Satisfaz a última propriedade, porque eu estou definindo ela dessa forma, e o que está faltando eu verificar é que ele satisfaz essa propriedade fundamental aqui da negação da minha afirmação, né? O φ de SK' menos x deveria ser maior ou igual a gama, né? Então eu afirmo para você que ao tomar esse ínfimo aqui, eu tenho que φ de SK' é maior ou igual a gama. Como é que a gente argumenta isso daqui, né? Então, deixa eu colocar o SK' um pouco mais para trás, para ter espaço. Né? Então, suponha que a gente encontra esse ínfimo em algum lugar aqui. Suponha, então, que o meu φ de SK' é menor do que o meu gama. Suponha que o φ de SK' ele é alguém aqui, né? Então, o que eu estou falando aqui, a partir daqui, ele nunca fica maior do que delta, né? Ele pode fazer coisas desse tipo. No entanto, se o meu φ de K' ele é menor do que o meu gama, né? Uma vez que a minha f ela é contínua, eu encontro um intervalo aqui ao redor do meu SK', então que eu consigo estender essa função e ainda ser menor do que gama. Então, eu consigo estender essa função aqui, né? Então, isso aqui seria, sei lá, um SK' menos um alfa, né? Alfa tão pequeno quanto eu queira, de maneira que SK' menos alfa ainda seja maior do que SK, né? Ora, se ele ainda é menor do que gama,
né, o φ de SK' menos alfa é menor do que gama, então, pela essa propriedade 1 aqui, ele também vai ser menor do que delta. Ou seja, eu consegui um SK' menos alfa que é menor do que o meu ínfimo. E isso é um absurdo, porque eu estou tomando uma SK' como sendo o ínfimo dos pontos que satisfazem essa propriedade, né? E se o φ de SK' for, se o φ de SK' for estritamente menor do que o meu gama, então eu consigo um outro ponto, né, que é menor ainda do que o meu ínfimo. Logo, o SK' não seria o ínfimo. Então, eu tenho que pelo menos ter essa propriedade aqui, que o φ de SK' é maior ou igual que gama. Aqui, na verdade, a gente conseguiria um pouco mais, mas a única coisa que a gente precisa é que ele é maior ou igual que gama, né? Porque eu conseguiria que ou o SK' é o próprio SK, ou o φ de SK' é igual a delta, né? Se a gente argumenta um pouquinho mais, a gente conseguiria uma dessas duas possibilidades. Mas a gente não precisa, né? Então, eu tenho, pelo menos, garantido que o φ de SK' é maior ou igual que gama. Para ver isso, suponha que não é, e consiga um ponto que é menor que o seu ínfimo, que seria um absurdo. Muito bem. Então, a gente consegue, né, eu consigo, aqui de novo, né, eu tenho essas minhas subsequências, SK, né, TNK, e eu consigo, a partir delas, uma outra subsequência, SK', que satisfaz todas as propriedades que eu preciso e uma propriedade adicional, né? O meu φ de t pertence a essa bola aqui, para tudo t entre SK' e TNK. Né? Então, é por isso que eu não estou tomando uma subsequência, nenhuma outra sequência, e simplesmente afirmando que essa propriedade é válida entre SK e TNK. Eu posso escolher uma sequência que satisfaz essa propriedade. Tá bem? Bom, acabei de verificar assim de maneira, não tá totalmente formal aqui. Isso aqui é análise, então eu deixo para vocês completarem todas as informações aqui como exercício. Ok, então temos as subsequências que satisfazem essas propriedades. Né? Vamos tentar obter um absurdo partindo dessas propriedades. Né? Então, observe o seguinte, né? Então, zero é estritamente menor do que gama, eu estou assumindo que, eu estou obtendo, né, que gama é menor ou igual que φ de SK menos x+, isso para todo K, ok? Essa primeira parte aqui é justamente o que a gente assumiu por absurdo ali, como negação da afirmação, né? Então, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar e subtrair φ de TNK aqui dentro e aplicar a desigualdade triangular. Tá? Então, essa diferença aqui é menor ou igual que φ de SK menos φ de TNK, mais φ de TNK menos x+. Ok? Essa primeira diferença aqui, para eu tentar controlar ela, eu vou aplicar o teorema 1, ou teorema 2, né, da aula 1, que simplesmente reescreve soluções de equações diferenciais como sendo equações integrais. Né? Então, aqui eu estou usando justamente que o φ de SNK é igual a φ de T0, né? Mais a integral entre T0 e SK da f de S e φ de S. Eu faço a mesma coisa aqui para o mesmo T0, que não importa muito qual que é o T0. Né? Como eu tenho a diferença de integrais cujos integrandos coincidem, né, eu só estou mudando o extremo superior, eu consigo reescrever a integral dessa forma aqui. Né? Então, vai ficar simplesmente a integral de SK até TNK. Né? Lembrando que esse SK é menor do que TNK. Aqui, desse lado, a gente mantém dessa forma. Aqui eu estou mantendo dessa forma, mas você já observe que a informação que a gente tem é que φ de TNK converge para x+. Né? Então, isso daqui, quando o K cresce, isso daqui já vai para zero. Tá? Eu quero obter a mesma coisa aqui. Então, eu vou aplicar agora uma desigualdade triangular aqui dentro dessa integral, vou passar a integral aqui para dentro, aqui está ok, porque SK é menor do que TNK, né? E esse cara aqui, como eu tenho essa propriedade aqui, φ de t pertence a essa bola, então, o que a gente conclui é que S de φ de S vai pertencer ao meu V, né? Isso aqui pertence
AV para todo S no domínio aqui de integração, né? Para todo S e de SK, TNK. É justamente por isso que a gente verifica essa última propriedade aqui com respeito a essa sequência, né? Eu consigo falar que o T, né? Isso aqui implicaria que T, φ de T, pertence a V, para todo T pertencente a SK, TNK. Okay? Então, eu consigo majorar a norma do meu integrando. Isso aqui é menor ou igual que M. Então, na última linha, eu tenho M vezes a diferença de TNK menos SK, mais a norma dessa diferença aqui. Né? Uma vez que TNK e SK convergem para ômega mais, então essa diferença aqui ela converge para zero. Tá? Isso daqui a gente já tinha essa propriedade que convergia para zero também. Então, o que eu tenho é que o lado direito aqui de todas essas desigualdades converge para zero, enquanto o lado esquerdo é estritamente maior do que zero. Né? Então, a gente obtém uma contradição, né? Que zero menor do que é estritamente menor do que gama, que é menor ou igual a zero. Né? Então, a gente tem uma contradição aqui. A contradição vem justamente do fato de a gente estar assumindo que o limite da afirmação 1 não é válido. Né? Então, aqui, esse limite ele tem que ocorrer. Claro que esse limite é válido desde que eu esteja assumindo essa propriedade aqui, né? Que agora a gente vai obter uma segunda contradição que vai falar que isso daqui não pode acontecer, tá? Ok, mas dado que a gente está assumindo a existência da subsequência TNK, então esse limite aqui ele tem que ser válido. Ok. Muito bem. Então, agora eu tenho um ponto lá, né? Eu tenho o extremo aqui de definição do meu ômega mais, né? Da minha solução maximal, que é um ponto dentro do meu domínio, né? Ele está dentro do meu compacto K, que está dentro do meu domínio U. E eu acabei de concluir que a minha solução maximal, ela, de fato, ela converge para esse ponto. Né? Ela converge para esse ponto, né? A solução maximal está definida no aberto, né? Mas se eu tomo o limite lateral, ele está de fato convergindo para esse ponto aqui, mas a gente poderia colocar uma bolinha aberta aqui no domínio. Né? Mas, enfim, ela não está oscilando rapidamente aqui. A minha φ, ela de fato está convergindo para esse ponto quando o T converge a valores menores que ômega, né? Para ômega. Como esse ponto aqui é um ponto do meu domínio, então eu poderia me centrar aqui, né? Pegar uma outra caixinha aqui, né? E considerar um problema de Cauchy definido aqui dentro, né? Ou um problema de Cauchy com essas condições iniciais. Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, né? Então, se eu aplico agora o teorema de Peano, que a gente demonstrou lá na aula 2, né? Para esse problema de Cauchy aqui, x' f de tx, x ômega mais igual a x mais, eu consigo a existência de uma solução psi, tá? Uma solução psi definida em algum aberto aqui do meu intervalo real, né? Tal que psi de ômega mais é igual a x mais. E também pelo teorema de Peano, né? Lembre-se que a gente tem aí garantida a existência de um intervalo fechado, né? Contido dentro desse meu I, um intervalo fechado, centrado em ômega mais. Né? Então, aqui nesse desenho, o que a gente está fazendo aqui é encontrando no entorno de ômega mais, eu estou encontrando aqui um ômega mais alfa, um ômega mais menos alfa, para algum alfa positivo, o tamanho dele agora não importa, né? Onde aqui eu tenho uma outra solução definida, né? Uma solução psi. Essa solução psi aqui, vou pegar uma outra cor aqui, vou pegar um roxo. Essa solução psi, ela poderia ser algo assim, ó. Tá? A gente tem a φ
e a QC de T aqui. Ela não precisa, de fato, coincidir com a minha phi no domínio, tá? Mas, enfim, ela satisfaz essa propriedade aqui, ok? Ela existe em algum intervalo que contém ômega mais. Então, a psi, ela é alguma coisa assim. Então, veja que eu tenho a minha phi aqui desse lado, né? E eu tenho a minha psi definida aqui. Psi e phi. O que eu vou fazer agora é conectar essas duas soluções e obter uma outra solução, né? Eu vou mostrar que se eu faço uma concatenação dessa forma aqui, ó. Já está pequeno. Se eu faço uma concatenação dessa forma aqui, ó. Tá? Essa concatenação, ela é uma solução. E essa concatenação que a gente vai chamar ela de QC. Tá? Então, eu tenho que a minha psi está definida aqui no intervalinho, né? Então, ela eventualmente estaria definida de ômega mais até ômega mais 1 alfa. Então, eu vou definir a psi justamente como sendo essa concatenação que eu coloquei aqui, ó. A psi, ela é φ de t para t entre ômega menos e ômega mais, e ela é psi de t para t começando em ômega mais, fechado em ômega mais, e até ômega mais 1 alfa. Ok? Então, a afirmação que a gente faz é que a QC é solução da minha equação diferencial. Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó, o único lugar que a gente tem um problema aqui para se verificar é para t igual a ômega mais. Tá? Porque para todos os outros pontos eu derivo e eu obtenho, de fato, que ela satisfaz a minha equação diferencial. Porque cada uma das funções que define ela por partes satisfaz a equação diferencial. Então, isso que eu estou comentando aqui no início. Para t diferente de ômega mais, o QC' de t é igual, de fato, a f de t QC de t. Né? Aqui está escrito, vai ficar um pouco mais claro. Então, isso daqui vale para t diferente de ômega mais. Eu quero verificar o que acontece para t igual a ômega mais. Para isso, eu preciso verificar limites laterais. Né? Então, ó, QC' de t, a hora que você deriva esse cara aqui, eu tenho que derivar ele por parte para poder verificar o limite. Né? Então, eu tenho que ele é φ' de t para t entre ômega menos e ômega mais, e é o psi de t para t entre ômega, aqui, de certo, poderia, enfim, poderia deixar intervalo aberto aqui e depois simplesmente verificar o limite. Então, o psi' de t o psi de t é psi de t para todo t dentro desse intervalo aqui, ok? Então, aqui você tem que ele é igual ao f de t φ de t. Isso daqui é igual, de fato, né, a f de t QC de t nesse domínio aqui. É basicamente isso que eu estou falando aqui, né? E esse cara aqui é f de t psi de t, vamos dizer, nesse domínio aqui. Então, isso aqui também seria f de t QC de t nesse domínio. Ok? Agora eu vou verificar os limites dessas derivadas aqui, verificar que eles coincidem, para mostrar que ela é diferenciável e que, de fato, coincide com a definição aqui de ser uma solução de uma equação diferencial. Né? Então, ó, da afirmação 1 e da continuidade da f, a gente tem aqui o limite de que se' de t para t convergindo para ômega mais, tomando valores menores que ômega mais, né? Então, esse cara aqui, bom, quando a gente faz isso, né? Ou seja, eu estou nesse intervalo aqui para valores menores que ômega mais, então, na verdade, eu estou calculando o limite dessa função aqui, né? Então, isso aqui é o limite da f de t para t convergindo para ômega mais. Ora, como f é contínua e esse cara aqui converge para ômega mais x mais, então esse limite aqui existe e é f de ômega mais x mais, ok?
E da continuidade da QC e da F novamente, eu tenho aqui o limite da derivada da QC, agora para T assumindo valores maiores do que ômega mais e convergindo para ômega mais. Esse cara aqui, como eu estou nessa situação, vai ser o limite agora dessa função aqui, né, f de t, psi de t, só que a psi de t, ela não só tem um limite definido para t convergindo para ômega mais, como ela está definida em ômega mais, que é a solução desse problema de Cauchy, né? Então, ômega mais está no interior do domínio de definição. E, de fato, como a solução do problema de Cauchy, ela satisfaz que ômega mais psi de ômega mais é igual a ômega mais x mais, tá? Então, observe que esses caras aqui eles coincidem. Logo, né, o que se linha de ômega mais é igual a f de ômega mais x mais, né? E f de ômega mais x mais é, de fato, f de ômega mais psi de ômega mais. Porque ômega mais está no domínio aqui, né? De definição da psi, né? Do jeito que eu defini a minha psi, para t igual a ômega mais, ele assume o valor de psi de t. E eu uso isso justamente para falar que, nesse ponto, a psi de t vale a minha psi de t. Então, sigma linha, psi linha de ômega mais é igual a f de ômega mais, psi de ômega mais, que era o único ponto que estava faltando verificar essa igualdade no derivado. Então, a gente conclui que a psi linha de t é igual a f de t, psi de t para todo t. Agora, nesse intervalo, faltou mais, nesse intervalo maior, né, maior que o intervalo maximal. Né? Isso daqui contém, e é diferente, né, o ômega menos ômega mais. Ok? Bom, isso aqui é só uma observação, mas aqui já fica concluída essa afirmação. Né? Acabei de verificar que a QC é, de fato, solução da minha equação diferencial. Né? Então, agora eu vou utilizar o fato da minha φ ser uma solução maximal para obter uma contradição. Né? Que, da afirmação 2, a gente conclui que se é uma solução da minha equação diferencial que satisfaz essa propriedade aqui. O domínio da psi, que é esse cara, contém o domínio da solução maximal. Né? Isso, a princípio, não é nenhum problema. No entanto, a restrição da psi ao domínio da solução maximal coincide com a solução maximal. Né? Coincide com a solução maximal por definição. Né? Psi restrito a ômega menos ômega mais é igual a φ, que é a minha solução maximal. Né? Isso implica que a psi é, de fato, uma extensão da minha solução maximal. E isso é uma contradição, porque eu não posso estender a minha solução maximal. Tá? Então, a gente obtém uma contradição do fato da φ ser uma solução maximal. E de onde vem essa contradição? Essa contradição vem justamente, acho que está aqui, né? De eu assumir a existência dessa subsequência aqui, né? Satisfazendo essa continência para todos os valores da subsequência. Então, essa subsequência, ela não pode existir. Então, a gente conclui, né, que não existe subsequência TNK satisfazendo a continência que eu tinha colocado lá em 1. Né? Então, em outras palavras, deve existir um N, tal que o G de T N não pertence a K para todo N maior ou igual a N. Ok? Que é justamente a conclusão que eu queria chegar aqui no teorema. Né? Então, para cada K, para cada sequência, eu encontro um M natural, tal que o G de Tn mais, eu só estou fazendo mais, né? Não pertence a K para todo N maior ou igual que N. Então, fica demonstrado aqui o teorema do comportamento das soluções maximais. Pessoal, alguma dúvida aqui? Essa demonstração ela tem vários detalhes. Estou deixando alguns detalhes aqui para vocês preencherem aqui. Então, eu recomendo que vocês retornem a essa demonstração aqui, refaçam ela e reflitam
sobre ela, porque cada vez você encontra você começa a entender de fato o que está acontecendo aqui com essas soluções maximais, ok? Alguma dúvida, um comentário aqui? Professor, Oi. eu não entendi aquela igualdade depois que a gente está calculando os limites laterais da derivada do xi. Aqui? Aqui? Lá sim, lá embaixo. Assim, a x'linha, isso, de ômega mais isso, essa é a igualdade. Tá, bom, essa primeira igualdade, bom, aqui a gente tem a derivada do xi, né? E a gente tem a derivada do xi bem definida para os pontos pertencentes a esses abertos, né? Então, t de ômega, t pertencente a ômega menos ômega mais, e t pertencente a partir de ômega mais, né, até o ômega mais alfa. Então, o que eu tô querendo verificar aqui é que, de fato, psi é diferenciável ômega mais, né? Então, estou derivando, vou verificar os limites laterais, e se eles coincidirem, né, se os limites laterais coincidirem, então esse é o valor da derivada em xi, certo? Aí tudo bem. Beleza, então é por isso que eu estou fazendo esses limites aqui. Esses limites, tá ok? Sim, sim. Beleza. Então, ó, esses caras aqui, eles se coincidem. Então, de fato, né, aqui coincide. É igual, né? Ó, eles se coincidem. Então, de fato, o que se de ômega mais é f de ômega mais x mais. Agora, eu vou falar quem que é ômega mais x mais. Né? Bom, ômega mais é ômega mais. E esse x mais aqui, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o psi de ômega mais. Por que eu posso colocar o psi de ômega mais? Porque o psi, ele é solução desse problema de Cauchy, né? Então, eu sei o que, ó. Eu sei que psi de ômega mais é x mais. Então, só estou fazendo uma substituição inversa aqui, né? Eu sei que isso daqui é igual a f de ômega mais x mais. Então, como x mais é psi de ômega mais, eu estou substituindo psi de ômega mais aqui. Beleza? É nesse último que eu não entendi. Beleza, então agora vamos chegar nesse último. Agora, quem que é psi de ômega mais? Porque eu preciso ver o que eu estou querendo demonstrar, né? Eu quero demonstrar o que eu quero demonstrar é que isso daqui é igual a esse cara, né? Então, primeiro eu fiz substituição, x mais igual a psi de ômega mais. Agora eu olho, quem que é psi de ômega mais em termos da definição do meu qi, né? A hora que eu olho aqui, a definição do qi por partes, ó, psi de ômega mais, por definição, é o qi de ômega mais. Ah, tá bom. Tá fechado aí no intervalo, entendi. Justamente o intervalo que está fechado. Então, o intervalo fechado aqui, bom, porque eu não posso tomar um intervalo fechado aqui, porque a φ não está definida propriamente dita em ômega mais. Poderia, a princípio, tentar estender φ para ômega mais e definir, mas não. Eu já fecho ele aqui, porque é justamente o que vai aparecer lá no final para mim. Né? Então, ele está fechado, e por isso que eu faço essa substituição. Então, qi' de ômega mais é igual a f de ômega mais, qi de ômega mais. Beleza? Entendi, obrigada. Beleza. Ok, muito bem. Mais alguma dúvida? Professor, Oi, Felipe. eu acho que eu estou com uma dúvida nessa mesma parte aí. Porque você calcula os limites laterais da axi, só que você depois, quando afirma que o axi é o f de ômega mais x mais, não seria a mesma coisa que supor que ela é contínua, já que você só calculou os limites? Sendo que o que a gente querer mostrar seria mais ou menos a mesma coisa, que ela é contínua, que não tem o bico, né? Justamente. É isso que a gente demonstrou, né? É justamente isso. Ela é contínua. A qi é contínua em ômega mais. Não tem bico, né? Então, esse desenho que eu fiz aqui, ele é verdade, ele continua sendo verdade. Isso aqui de fato acontece. A única diferença é que essa interseção aqui, ela não é transversal, ela é um pouco mais suave do que o que eu desenhei aqui, né? Lembra do caso x' igual a x elevado a 2/3, né? Então a gente tinha uma solução que era
a identicamente nula, né? E daí a gente tinha aquelas soluções que saíam aqui, né? Onde você tem a perda de unicidade. Mas você tem essas quebras de unicidade de maneira suave, né? Você perde a unicidade, mas se você olha para esse cara aqui, ele é diferenciável, né? E se você olha para essa concatenação, também é diferenciável. Você tem essa quebra sem bicos, né? E é justamente isso que você falou, tá corretíssimo, né? Isso que a gente demonstrou aqui, né? Que esse cara aqui, que a derivada é contínua. Beleza? Sim, não, tá certo. Não, esse seu comentário é correto, é isso que a gente está demonstrando, que a derivada é contínua. Ela existe e é contínua, né? O que na realidade, o que estava me confundindo é porque a conta que a gente fez foi calcular um limite lateral, depois calcular o outro limite lateral e substituir ali colocando a psi como o valor desse limite. Só que aí o que estava me confundindo era que, no caso geral, assim, quando a gente vai falar sobre continuidade, né, não tem como a gente calcular o limite e falar que a função, então, é igual ao valor no limite, né? Só que acho que com o desenho eu consigo entender qual que é o sentido da coisa que a gente está fazendo. Aqui é um pouco diferente, né? Aqui, o que você tem? Você tem uma função que ela está definida em todo lugar. Essa função está definida em todo lugar. Você quer demonstrar que ela é diferenciável em determinado ponto. Você quer demonstrar que ela é diferenciável em determinado ponto. Ora, falar sobre diferenciabilidade é falar sobre limites, né? Então, ela está diferenciável em todo ponto. Ela é diferenciável. Desculpa, ela está definida em todo ponto. Ela é diferenciável a menos de um ponto, né? E como que você verifica que ela é diferenciável nesse um ponto que você não sabe se ela é diferenciável? Você olha para as derivadas fora desse ponto e calcula os limites, né? Se eles coincidirem, ela vai ser diferenciável nesse ponto também. Porque a derivada nesse ponto é um limite, né? E para você mostrar que esse limite existe, basta você verificar se os laterais coincidem. Sim, faz sentido. Beleza. Obrigado. Então, aqui é um pouco diferente. Eu não estou definindo a derivada da Qi nesse ponto, tá? A Qi já é uma função definida em todos os pontos, em todo o intervalo aberto. Eu quero verificar que ela é diferenciável em um ponto que eu não sei, a princípio, se ela é diferenciável. Então, eu verifico limites laterais. Aí. Tá? Então, não estou estendendo a derivada dela. Eu verifico que os limites laterais coincidem, portanto, o limite da definição da derivada naquele ponto específico, ômega mais, ele vai existir, portanto, ela vai ser diferenciável nesse ponto. Muito bem. Tá, então, só para a gente agora explorar um pouco desse mundo das soluções maximais, eu vou colocar alguns exemplos aqui, só que eu gostaria que vocês enxergassem esses exemplos como exercícios também, tá? Na lista de exercícios não tem muitos exercícios práticos, né? Faça continha. Não tem. Bom, tirando os dois primeiros, que pega os exercícios do livro tal e sai fazendo pontos, né? Então, como não tem esse exercício, eu gostaria que vocês considerassem esses exemplos aqui práticos como exercícios também. Então, eu vou comentar um pouco o que está acontecendo com eles aqui, mas eu gostaria que vocês retomassem ele de fato, fizessem algumas contas aí para verificar o que está acontecendo. Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, assim, né, é o exemplo mais simples aqui de uma equação diferencial, né? Só não é mais simples porque eu estou falando que A é diferente de zero. A é maior que zero. O mais simples seria se ela fosse igual a zero. Então, aqui, né, eu tenho que a derivada é constante, então a solução que satisfaz essa equação diferencial ela tem que ser linear, né? Então, o φ de t aqui vai ser algo do tipo A vezes t, né? Mas eu gostaria que em t igual a t0 isso fosse x0, né? Então isso aqui vai ser x0 mais a vezes t menos t0, né? Então, observe o seguinte, né? A derivada desse cara aqui é a, né? E φ de t0, né? Como isso aqui vai embora, é t0. Então, essa daqui é a solução dessa minha equação diferencial. Então, vamos verificar o que está acontecendo aqui com relação a
as minhas soluções maximais, né? Então, eu vou olhar para essa curva aqui, né? Ou posso olhar para o gráfico da minha φ, né? Que é a mesma. Essa curva g de t aqui, basicamente, vai estar parametrizando o gráfico da minha função φ. Né? Então, eu tenho o meu domínio, né? Vamos desenhar ele aqui. Vou colocar aqui, o R cartesiano R. Eu tenho o meu domínio, que ele é mais menos 1 aqui, né? Essa caixinha. E eu quero investigar o que está acontecendo com as soluções maximais, que a gente sabe que existe aqui, para esse problema de Cauchy. Né? Então, observe o seguinte, né? Se eu pego um ponto aqui, pode acontecer algumas coisas, né? Dependendo do A, tá? Eu não vou me preocupar muito com o que está acontecendo no A. Então, se eu pego essa condição inicial aqui, essa solução é uma reta que passa por essa condição inicial. Então, pode acontecer diversas coisas, né? Bom, diversas não, vamos dizer assim, 4 coisas aqui, né? Com respeito ao limite dessa minha curva aqui, quando o meu tempo atinge ou se aproxima dos extremos aí do intervalo maximal de solução, né? Então, lembrando que para ser solução dessa equação diferencial nesse domínio, a minha curva tem que estar contida nesse U, né? Eu não posso pensar em sair desse U. Então, ó, por exemplo, nessa situação aqui, ó, vamos supor que essa minha reta, ela faça isso daqui. O que está acontecendo? Eu estou atingindo o extremo, a fronteira, né, do meu domínio U, num ponto no qual o tempo é menor do que o meu ponto, do que esse meu extremo 1 aqui, né? Então, nessa situação, vamos dizer assim, para essa condição inicial aqui, T0, X0, o que estaria acontecendo é que o ômega mais da solução passando por essa condição inicial aqui, o ômega mais é menor do que 1, certo? Então, aqui eu tenho uma solução maximal, cujo intervalo maximal de definição, o ômega mais, é estritamente menor do que 1, tá? No entanto, nessa situação, o ômega menos aqui, ó, eu permaneci, essa minha curva, ela permanece dentro do meu domínio até o extremo inferior aqui do meu domínio, né? Então, nessa situação, o ômega menos aqui, ele é igual a menos 1, né? Então, eu poderia, a princípio, pensar em tentar identificar quem é ômega mais e ômega menos para qualquer ponto dessas condições iniciais, né? Então, quando você tem um domínio compacto, assim, limitado, o que você pode fazer aqui é pensar no que está acontecendo com as suas soluções nas fronteiras, nos cantos do seu domínio, né? Então, por exemplo, eu vou tomar um pontinho aqui, nesse canto aqui, né? E vou traçar essa reta. Vou ver onde que ela vai dar. Isso daqui, claro, depende do meu A, né? O meu A está basicamente dando essas inclinações. Pode ser se ele é igual a 1, isso aqui seria exatamente a diagonal, tá? Então, brinquem com essas possibilidades. Então, observe o seguinte, na hora que eu traço essa solução aqui, quem que é essa solução, né? Quem que é essa curva? Essa curva é a solução do meu problema de Cauchy. Tá ok, T0 é igual a 1 e X0 é igual a 1. Tá? Então, isso daqui seria a solução do problema de Cauchy para valores iniciais, tá ok, φ de 1 é igual a 1. Então, traço essa curva aqui, e daqui eu já consigo observar que para todos os pontos aqui embaixo, o ômega mais seria igual a 1. Né? Então, já consigo delimitar, porque todas as retas aqui são paralelas, né? Então, se eu pegar qualquer outro ponto aqui, eu vou atingir o meu ômega mais como sendo 1, ok? E eu posso fazer, basicamente, a mesma coisa com esse outro canto aqui, né? Pega esse outro canto aqui, e o que eu estou obtendo aqui é que o ômega menos é igual
a 1. Né? Agora, para pontos aqui dentro, lógico que essa configuração em particular que eu estou desenhando depende de A. Tá? Dependendo do seu A, você poderia ter configurações diferentes aqui. Tá? E para pontos aqui dentro, tanto ômega mais quanto ômega menos, bom, tem que desenhar aqui. Ômega mais seria menor, estritamente menor do que 1, e ômega menos seria estritamente maior do que 1. Ok? Então, a gente consegue, né, olhando mais ou menos para o nosso espaço de fase estendido aqui, a gente consegue identificar, nessa situação muito simples, quem seriam aí os pontos, né, no qual a gente tem essas possibilidades aí, para esses extremos do intervalo maximal de solução, né? Então, por exemplo, se a gente quer descrever essa curva aqui, né, quem que seria essa curva? Essa curva é a minha φ, né, para x0 e t0 igual a 1. Né? Então, essa curva aqui, ó, vamos dizer assim, seria φ de t igual a 1 mais a de t menos 1. Né? Então, poderia pensar nessa curva aqui, ó, x igual a 1 mais a de t menos 1. Lembrando que a gente tem x aqui. Então, para x, vamos dizer assim, vamos colocar x0, t0. Né? Quero desenhar a curva aqui no espaço de condições iniciais. Né? Então, t0 e x0. Então, para todo x0 menor do que 1 mais a t0 menos 1, que é essa região aqui, o ômega 1 seria igual a 1. Né? Então, essa outra curva, ela é descrita de maneira análoga, né? Só que eu teria que tomar o x0 e t0 como sendo menos 1 e 1. Professor, Oi? um detalhe só, mas acho que o ômega menos, ele é igual a menos 1 Menos 1, na claro. região verde, né? Menos 1. E depois na desigualdade ali é ômega menos maior que menos 1. Exatamente. Então, aqui, vou corrigir. Aqui, o ômega menos igual a menos 1, e aqui é a mesma coisa. Maior que menos 1. Obrigado, viu? Bom, aqui é a mesma coisa, não? X0, a única diferença é que eu vou primeiro eu olho para essa curva, né? Primeiro eu olho para quem é essa minha curva aqui, né? Essa curva solução, né? Então, seria φ de t igual a x0, então seria menos 1, mais a vezes t mais 1, né? T0 seria menos 1 também. Só que eu quero descrever essa curva no espaço x0 e y0, né? Então, eu estou pegando essa em particular e observe que essa curva no espaço x0 e y0 é descrita dessa forma, né? Então, para todo x0 agora maior que esse cara aqui, eu teria que o ômega menos é igual a menos 1. Mas, de novo, essa configuração que eu estou colocando aqui depende do meu A, tá? Fale, Felipe. Acho que o Felipe deixou a mão levantada, mas... Desculpa, você, Karine. Agora. Fale, Karine. Tudo bem. Você pode explicar de novo por que o ômega mais, ele é 1 e por que o ômega menos é menos 1? Eu não consegui visualizar isso. Tá, tudo bem. Então, quem que é o ômega mais, né? Quem que é o ômega mais é o ômega menos. O ômega mais e o ômega menos são os extremos do meu intervalo maximal de solução. Isso é uma coisa importante para se entender, né? Então, são todos os pontos, tal que essa curva aqui, ela pertence ao meu domínio. Né? Então, eu vou pegar uma condição inicial aqui. Né? Quem que é a solução? A solução é uma reta. Porque eu sei a solução desse cara aqui, eu sei a derivada, eu sei a solução. A solução é uma reta. E esse cara aqui vai estar dentro de U até atingir a fronteira desse quadrado. Né? Para pontos aqui embaixo, essa reta atinge a fronteira do meu domínio justamente quando ômega mais é igual a 1. Né?
Aqui, ó, para pontos aqui dentro, é diferente. Ela atinge a fronteira do meu domínio para pontos menores do que 1. Né? Se eu continuasse, ó, até, vamos dizer, né? Vamos supor que você continue aqui, né? Um ponto aqui, você continuaria. Atingiu 1, né? Para t igual a 1. Só que aqui, ó, você saiu do seu domínio. Então, já não é uma solução da sua equação diferencial. Porque, para ser solução da equação diferencial, você tem que ter essa coisa técnica aí de que a t de t tem que estar contida dentro de 1. Certo? Ok. Bom. Obrigada, professor. Não. Então, ó, lógico, de novo, esse cara aqui depende do A, tá? Basicamente depende se o A é maior ou menor ou igual a 1, tá? Porque daí você teria situações assim ou situações assim. Então mudaria um pouco essas interseções aqui. Então eu peço que vocês brinquem um pouco aí com essa possibilidade. Com essas possibilidades. Então aqui é um exemplo muito parecido, né? Nesse caso, ó, você tem que a derivada de x volta a ser x a menos dessa constante aqui, né? Então, funções que satisfazem essa propriedade são exponenciais, né? Então, exponencial de a t, só que aqui a gente vai colocar menos t0, porque a gente tem essa função inicial, vezes x0, né? Então, a derivada desse cara é a vezes esse cara, né? E quando t é igual a t0, isso aqui dá 0, isso aqui dá 1, então sobra x0. Né? Então, eu vou deixar isso aqui como exercício. Para vocês fazerem a análise aqui, ok? Beleza. Então, esse cara aqui é uma situação interessante, porque eu vou falar para vocês quem é a solução aqui, só para a gente ver uma situação no qual o ômega mais é finito, mas o x mais, né, não existe o x mais. Né? Então, ó, nessa situação, o φ de t, né, x' igual a x ao quadrado, x de t0 igual a x0. Então, aqui, a gente consegue calcular essa solução, lá nos exercícios do Soto, né, tem basicamente uma técnica geral para se calcular soluções desse problema. A gente poderia, inclusive, discutir, se alguém quiser discutir amanhã, no atendimento, como resolver essas equações aqui. Mas, por hora, vamos só usar a expressão da solução para a gente entender uma situação possível aqui de situação extrema da solução maximal. Então, isso aqui seria x0 dividido por 1 mais x0 t0 menos x0t. Okay? Essa é a solução. Se você deriva esse cara aqui, isso aqui dá φ ao quadrado. Então, ó, dado que a gente tem, e aqui o meu domínio é todo o meu R2, tá? Então, observe o seguinte. Informação importante aqui, né? Sempre que a gente tem uma equação diferencial autônoma, lembrando que autônoma é porque a f não depende explicitamente do t, né? Sempre que a gente tem uma equação diferencial desse jeito aqui, né? E tal que existe um ponto x0 que é igual a zero, né? Então a afirmação que eu faço para vocês é que φ de t igual a x0, opa, deixa eu apertar o botão aqui, φ de t igual a x0 constante é uma solução. Né? Isso daqui, verifiquem. Mas é muito simples. Por quê? Porque a hora que você deriva esse cara aqui, filhinha, como isso aqui é constante, dá zero. Né? E a hora que você substitui f de φ de t, como é constante x0 e f de x0 é zero, então também dá zero. Logo, filhinha de t igual a f de φ de t. Né? Então, por definição, isso aqui seria uma solução da nossa equação diferencial. Então, quando a gente olha para essa equação aqui, x' igual a x2 ao quadrado, desculpa, a x ao quadrado, a gente sabe que a solução φ de t igual a x0, que é chamada de solução estacionária, porque ela é constante, né?
Então, essa curva aqui, de fato, é uma solução da nossa equação diferencial. Então, uma informação importante que a gente já consegue caracterizar aqui, mais ou menos, utilizando os resultados que a gente tem, né? Como esse cara aqui é Lipschitz, localmente Lipschitz, então as soluções desse problema são únicas. Tá? Então, se eu pego uma condição inicial aqui em cima, a solução passando por essa condição inicial, ela nunca pode vir aqui para baixo. Porque senão ela deveria cortar uma outra solução. Né? Então, nesse ponto de corte, a gente perderia a unicidade. Tá? Então, isso daqui já é uma primeira informação qualitativa que a gente tem para caracterizar as soluções, partindo dos resultados gerais que a gente demonstrou. Né? Aqui, no caso, teorema de unicidade de soluções para equações Lipschitz. Né? Então, se eu pego uma condição inicial aqui em cima, um T0 e um x0, para x0 positivo, então essa solução que começa aqui, ela nunca pode passar para esse semiplano negativo, ok? Então essa é uma primeira informação que a gente tem. Outra informação que a gente tem, né? Φ de t é crescente. Por que Φ de t é crescente? Né? Φ de t é crescente. Informações qualitativas, sem olhar de fato para a minha solução. Vou usar a solução para falar do ômega mais só. Mas informações qualitativas olhando a equação diferencial. Φ é crescente. Por que Φ é crescente? Porque Φ linha de t é igual a Φ de t ao quadrado, que é estritamente maior que zero, se Φ de t0 é diferente de zero, né? Ora, por quê? Porque se eu começo de um ponto aqui, né, isso daqui só vai ser zero se a minha Φ de t é zero, né? Mas a minha Φ de t é zero é uma solução constante. Então, as minhas soluções a menos dessa solução constante, ela nunca atinge esse eixo, né? Logo, a derivada das soluções passando por pontos aqui desse semiplano é sempre positiva. Então, ela é crescente, ok? Agora eu pergunto, quem que é o ômega mais dessa solução? Né? Agora sim eu preciso olhar para a expressão da solução. A hora que a gente olha para essa expressão aqui, a gente vê que ela tem esse denominador. Né? Então isso daqui eventualmente poderia ficar zero. Né? Então eu preciso tomar cuidado com isso. Vamos verificar aqui, quando é que isso daí é zero? Vou tomar aqui, ó. 1 mais x0t0 menos x0t igual a zero, né? Lembrando que aqui é o meu t que está variando, né? A pergunta é, quais valores de t podem ser assumidos aqui, dado uma condição inicial, né? Então, t pode variar até que isso aqui fique zero. Então, isso implica, né? Igual a zero, se somente c, t é igual a, passar ele para o outro lado, isso vai ficar 1 mais x0 t0 dividido por x0, isso daqui é igual a t0 mais 1 sobre x0. Né? Então, esse cara aqui tem que ser algum limite da minha solução, porque a minha solução não pode passar por esse ponto. Se ela começa antes, ela fica antes, se ela começa depois, ela fica depois. Tá? Então, vamos verificar nessa situação que x0 é positivo. x0 está aqui positivo. Né? Então, eu estou tomando t0, né? E o meu t aqui, ele é t0 mais 1 sobre x0. Então, esse ponto aqui está mais ou menos aqui, porque x0 é positivo. Então, t0 mais 1 sobre x0. Então, aqui eu tenho uma assíntota. Minha solução não pode passar daqui. Né? E a minha solução é crescente. Então, minha solução tem que fazer algo desse tipo. Quer dizer, a solução é crescente. Se eu tomasse um x0 negativo agora, vou pegar o mesmo t0, um x0 negativo, vou pegar aqui um x1, né? O que acontece é que o t0 mais 1 sobre x1 é menor do que t0. Então, eu teria agora uma assíntota aqui, ó. t0 menos mais 1 sobre x1. Só que minha função ainda é crescente.
É crescente em todos os lugares. Então, a gente teria uma coisa assim. Ok? Então, as informações que eu tenho aqui se x0 é maior que zero, então, ômega mais é igual a t0 mais 1 sobre x0. E se x0 é menor que zero, o que eu tenho limitado aqui é ômega menos, né? Isso implica que ômega menos é igual a t0 mais 1 sobre x0. Agora, o que acontece, né, nessas situações aqui com, né, ômega menos para x0 positivo e com ômega mais para x0 negativo, né? Será que, né, vamos fixar agora x0 positivo e analisar o que acontece com ômega menos. Ômega menos, né? Será que ele é finito? Será que ele é menos infinito? Né? Como que a gente faz essa análise? Né? Então, para fazer essa análise, a gente usa justamente o teorema aí do comportamento das soluções maximais, comportamento limite das soluções maximais. Né? A afirmação que eu vou fazer aqui é que esse cara aqui, de fato, é igual a menos infinito. Né? Então, para demonstrar isso, suponha, né, vamos supor que ômega menos é finito, ou seja, maior do que menos infinito, certo? Isso implica, né? Bom, supõe esse cara aqui, né? E note o seguinte, né? Note que o φ de t, né, nessa situação, o que eu sei, né? O φ de t é uma função crescente. E como a solução constante igual a zero é uma solução da nossa equação diferencial, então o φ de t, a gente comentou isso no começo, é estritamente maior que zero. Ok? O φ de t ser estritamente maior que zero e crescente implica que φ de t pertence a zero, φ de t zero, isso, claro, para todo t pertencente a ômega menos t0. Ok? Isso pelo fato da φ ser crescente. Então, como eu estou assumindo que ômega menos é um número finito, isso implica que t φ de t, ok? T φ de t pertence a esse cara aqui, ó. Agora eu vou construir um compacto. Ômega menos t0 cartesiano 0 φ de t0. Isso para todo t pertencente a ômega menos t0. Certo? O que é um absurdo. Por quê? Porque essa curva aqui, ela tem que sempre escapar dos compactos conforme o t se aproxima de ômega menos. Né? Precisa existir um t menos, né? Se a gente volta aqui no teorema, né? Precisaria existir um t menos para qualquer compacto. Precisaria existir um t menos, tal que o g de t não pertence a esse compacto para todo t pertencente a ômega t menos. Né? Só que aqui a gente está concluindo justamente o contrário. Né? Então, encontrando um t0, tal que para todo esse intervalo, essa minha curva aqui ela fica contida dentro desse compacto. Onde que está o problema? O problema está justamente em eu assumir que o meu ômega menos era finito. Né? E veja, não, isso aqui não está dizendo que o ômega menos sempre tem que ser menos infinito. Não é isso que a gente está querendo dizer. É que nessa situação, e qual que é a diferença aqui? É que a minha φ ela já é limitada inferiormente. Né? Eu já tenho uma limitação inferior para ela. E nessa situação, tem uns exercícios assim na lista, né? Propriedades gerais,
nessa situação aqui, se o meu ômega menos for finito, eu obtenho uma contradição. Então, aqui a gente conclui que ômega menos é igual a menos infinito. E, analogamente, x0 negativo implica que ômega mais é infinito. O que a gente tem que fazer nessa análise. Ok? Bom, então, isso aqui é basicamente a análise que a gente faz com esse exemplo, que a gente sabe mais ou menos a solução. Novamente, retorne esse exemplo, verifique que isso daqui é uma solução e refaçam toda essa análise aqui para vocês entenderem bem. Né? Isso aqui tá como um exercício, e depois eu vou comentar com um pouco mais de calma com vocês. Mas eu vou só comentar um pouco esse exemplo aqui para vocês poderem pensar um pouco mais nele, né, à luz do que a gente já comentou. Eu vou enunciar algumas coisas aqui e vou pedir para que vocês depois tentem demonstrar, né. Então aqui, ó, esse cara aqui, a gente tem 2 pontos aonde ele se anula. Aqui a gente tem 2 pontos onde ele se anula. X igual a 0 e x igual a 1, né. Então, essas curvas aqui, ó, t constante 0 e t constante 1 são soluções. E o fato dessas curvas serem soluções já dá uma informação qualitativa muito forte para a gente. Eu já delimito espaços no meu plano aqui, no qual que confinam soluções. Então, por exemplo, a gente tem essa curva aqui que é uma curva de solução, e eu tenho essa curva aqui, que também é solução do meu sistema. Desculpa, do meu problema de Cauchy. Né? Então, se eu tomo um ponto aqui dentro, eu já sei que a solução passando por esse ponto nunca pode sair daqui, nunca pode sair por aqui. Né? Ela tem que estar confinada aqui dentro, e isso por causa da unicidade de soluções, porque se caso ela sai, então a gente teria um problema na unicidade. Lógico, isso daqui é uma equação diferencial localmente Lipschitz. Tá? Então, essa daqui já é uma primeira informação. Outras informações que a gente tem, né? Informações qualitativas das minhas soluções. Se x0, né, é maior do que 1, vamos colocar aqui, que eu tenho 1, aqui eu tenho 0, né? Então, se x0 é maior que 1, verifiquem essas propriedades. Meu φ de t é crescente. Então, novamente, olha, pega uma condição inicial aqui, olha o que essa função ela satisfaz, né? E olha para a derivada dela, e verifica o sinal da derivada. Ok? Se 0 menor do que x0, menor do que 1, então φ de t é decrescente. Mesma coisa. E se x0 é menor do que 0, então φ volta a ser crescente. Então, a gente tem essas possibilidades já, né, que já dão informações para a gente tentar estudar o que está acontecendo com as soluções maximais desse problema aqui. Tá? Então, ó, observe o seguinte, né, a primeira afirmação que eu vou fazer aqui, que eu gostaria que vocês verificassem. Né? Então, a afirmação 1. Se, simplificar aqui, x0, 0, menor, pode ser menor ou igual que x0, menor ou igual que 1, isso implica que ômega mais ou menos é igual a mais ou menos 1. Tá? A gente consegue verificar isso daí usando a mesma ideia do exemplo anterior, né? Porque eu tenho que minha função é decrescente, ela é limitada no futuro, ela é limitada no passado. Então, caso uma desses valores extremos aqui, desses valores limites,
para nosso intervalo maximal de solução fosse... desculpa, gente, isso aqui não é mais ou menos infinito. Fosse finito, então a gente conseguiria obter um absurdo com relação ao teorema do comportamento limite aí das soluções maximais, né? Então, para condições iniciais aqui dentro, a gente tem essa possibilidade para ômega mais e para ômega menos, né? Agora, se eu tomo pontos que estão fora, aqui, por exemplo, x0 maior do que 1, eu sei que essa minha função ela vai ser crescente. Então, vai ser alguma coisa assim. E a afirmação que eu faço aqui, vamos fazer tudo numa mesma afirmação. A afirmação que eu faço, então, é que se x0 é maior do que 1, então o que a gente tem aqui é que ômega menos é igual a menos infinito. E, fazendo simplesmente essa análise qualitativa, a gente não tem, a princípio, informações sobre ômega mais. E se eu tomo um ponto aqui, né, ele é crescente, então, tem alguma coisa mais ou menos assim, né, e a informação que eu consigo obter do teorema é que se x0 é menor que 0, então, ômega mais agora, que é infinito, ok? Então, eu peço que vocês, partindo aqui do que a gente fez no exemplo anterior, verifiquem essas afirmações aqui utilizando o teorema, tá? Um último comentário, já passei um pouco do meu tempo, que eu gostaria de fazer aqui, é o seguinte: essa proposição que está aqui, que depois a gente, na próxima aula, a gente comenta um pouquinho sobre ela fala, isso aqui é uma versão um pouco particular de um exercício que a gente tem na lista, né? Ela fala o seguinte: se a minha f de t ela é constante em S, ou seja, se a minha equação diferencial ela é autônoma, e se eu conheço uma solução da minha equação diferencial, então, transladando o tempo, eu consigo construir outras soluções da minha equação diferencial. Então, isso basicamente é para falar que, uma vez que eu construir essas três, vamos dizer assim, soluções fundamentais aqui do meu problema, que variam dependendo da região que a gente está, eu poderia movimentar, poderia transladar essas soluções aqui e construir outras soluções da minha equação diferencial, né? Então, basicamente, eu conseguiria, o que a gente fala na linguagem da teoria qualitativa, é esboçar o retrato de fase aqui dessa minha equação diferencial, né? Simplesmente aqui eu não estou assumindo que eu conheço a solução, né? Igual eu fiz no x igual a x ao quadrado. Eu não estou assumindo que eu conheço a solução da minha equação diferencial, né? Eu estou simplesmente utilizando os teoremas que a gente demonstrou até agora, de existência, unicidade e do comportamento das soluções maximais. Então aqui basicamente eu já consigo esboçar o que é que está acontecendo com as soluções dessa equação diferencial. Se, por exemplo, isso aqui modela algum problema real, né, de crescimento de população, etc., eu já consigo caracterizar o que é que acontece com as soluções em termos de se isso daqui se isso daí vai para o infinito, ou se isso daí vai ficar limitado em algum domínio, né? Por exemplo, se a população ela vai morrer, se a população ela vai crescer, né? Então, só olhando e utilizando esses teoremas aqui, a gente consegue fazer uma análise qualitativa bastante completa daquilo que está acontecendo com as soluções do nosso problema, sem necessariamente conhecer a solução, né? Sei que elas existem, então eu consigo estudar propriedades dessas soluções sem conhecer as soluções. Pessoal, já passei do meu tempo aqui, então basicamente é isso que eu queria comentar com vocês hoje. Retomem esses exemplos aqui, façam eles com cuidado, não precisa ficar resolvendo a equação diferencial, tá? Não é isso, a ideia é simplesmente tentar utilizar esses teoremas que a gente demonstrou para fazer uma análise qualitativa do que está acontecendo. Então, retome esse exemplo com bastante calma, faça a argumentação para obter essas afirmações aqui, né? E retome também todos esses daqui para fazer as contas com calma aqui, para vocês entenderem bem o que está acontecendo com as soluções maximais. E qualquer dúvida, amanhã, a 1h, eu estou
por aqui para a gente conversar um pouco. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Se não, a gente fica por aqui hoje. Bom, então, até amanhã ou quarta-feira, para quem não tiver dúvida amanhã.